Hoje eu vou contar uma história bíblica, para comentar a Voz da Madrugada de hoje, que traz um tema muito interessante. Quem já recebeu a Voz da Madrugada sabe do que eu estou falando. A Voz da Madrugada de hoje diz assim: inteligência não é o que você sabe. O que você sabe é conhecimento. A inteligência é o seu potencial para aprender. Neste caso, é ilimitada. Eu achei esse texto muito interessante. Se você não recebe ainda a Voz da Madrugada, você está perdendo, é muito fácil. Eu vou deixar um link lá no final na descrição do vídeo, você clica, eu vou colocar um link de um grupo, você entra no grupo e você vai receber grátis todos os dias esse texto de madrugada para inspirar o seu dia. A Voz da Madrugada é uma inspiração da inteligência espiritual. E hoje, atendendo aí alguns pedidos, vamos comentar esse texto trazendo uma história bíblica. Eu sou Onildo, sou terapeuta holístico e você está no canal Onildo Inteligência Espiritual. Eu vou deixar aqui um card aqui em cima, uma marca, com um vídeo de 4 minutos falando sobre a jornada vibracional para a prosperidade. Se esse assunto interessa para você, prosperidade, abundância, dinheiro, ganhar dinheiro, clica aí depois e assiste esse vídeo, faça a sua inscrição e participe dessa jornada que eu tenho certeza vai ajudar muito você. A história que eu vou contar hoje para vocês está na Bíblia. Eu estou até com a minha Bíblia aqui, minha Bíblia velhinha, mais antiga que eu tenho. Está no livro de Daniel e conta a história de uma época. Isso aconteceu mais ou menos 580 anos antes de Cristo. Mais ou menos isso, 580 anos antes de Cristo. Foi no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, cuja capital era Jerusalém. Essa mesma Jerusalém que existe aí até hoje. Nessa época, 580 anos antes de Jesus chegar, era o reino de Israel que estava ali e não estava numa fase muito boa. Espiritualmente estavam meio complicados. E do ponto de vista bélico, militar também, eles estavam enfraquecidos. Porque quando enfraquece espiritualmente, parece que tudo vai se perdendo. E naquela época, quem estava bombando e dominando todos os reinos era a Babilônia, cujo rei naquela época queria ser imperador do planeta, era Nabucodonosor, Nabucodonosor II. E Nabucodonosor estava descendo lá do alto da Mesopotâmia, beirando ali o Mediterrâneo e já em direção de Israel, porque eles tinham interesse de escravizar, tomar, guerrear e vencer Israel. O povo de Israel já havia vencido muitas guerras, especialmente quando eles estavam mais afinados espiritualmente com Jeová, que é o Deus da Bíblia que os ajudava. Mas esse dia, infelizmente, chegou para Israel e Nabucodonosor se aproximou. Israel se preparou, mas não conseguiu fazer frente ao exército de Nabucodonosor e foi vencido rapidamente. O rei foi dominado, muitos jovens foram escravizados e foram levados para a Babilônia, praticamente a população inteira de Israel. Aqueles que interessavam, que podia servir para o trabalho e que poderia ser alguma ameaça, Nabucodonosor levou tudo. E assim chegaram na Babilônia e se instalaram, agora como escravos de Nabucodonosor. Mas Nabucodonosor era um homem inteligente, esperto. Ele sabia que para governar todas aquelas nações que ele estava dominando, ele ia precisar da ajuda. Ele não falava a língua de todo mundo, ele não conhecia os costumes. E o povo estava vindo tudo. Ele precisava de governar agora com toda aquela multidão de gente que ele estava conquistando. Então o rei foi muito esperto. Só chama lá uns rapazes de cada nação dessa, os melhores, os mais bonitos, os mais cultos, os mais inteligentes. Chama esse pessoal, treina esse pessoal durante 3 anos. E tem mais.
Vocês vão colocar os melhores mestres para ensinar para eles, ensinar a língua, os nossos costumes. E durante esse período aí de 3 anos que eles vão treinar, eu quero que vocês deem para ele a mesma comida que o palácio come, a mesma comida do imperador, que é para não ter desculpa. Eles têm que ser muito bem tratados. Então vocês vão mandar da mesma comida, carnes, vinho, a cerveja, tudo que for servido aqui para o imperador, vocês podem servir para essa rapaziada. Então cada país tinha ali os seus representantes que foram escolhidos. De Israel foram escolhidos 4 rapazes: Ananias, Misael, Azarias e Daniel. Esses 4 preencheram os requisitos que o rei determinou. Eram jovens, bonitos, inteligentes, não tinham defeitos, bem formados academicamente e estavam ali então saudáveis para esse treinamento de 3 anos. Quando chegou o primeiro dia, na hora da refeição, que eles viram ali aquele monte de carne de todo jeito, e vinho, e cerveja, e cachaça, e bebida, e tudo mais, e o povo comendo e se esbaldando, eles ficaram olhando para aquilo ali, foi lá e falou para o chefe da cozinha, disse: olha, a gente não queria comer isso não. A gente queria comer mesmo só legumes e água. Não precisa botar pra gente nem vinho, nem cerveja. A gente queria comer. Você bota um chuchuzinho. De manhã você bota aí uma banana da terra para cozinhar, que a gente gosta muito. Pode fazer aí uma tapioca. Você pode fazer aí um cuscuz. Um cuscuz é bom demais. A gente gosta de um cuscuz. Você pode cozinhar aí um arrozinho integral, uma cenoura, uma batata. E a gente gosta muito de folha também, alface, essas coisas. Eu queria que você, pra gente aqui, não precisa gastar essas carnes, vocês vinham com a gente, não é só água isso. O chefe dos eunucos disse: você tá maluco? Você tá doido? O rei mandou vocês comer isso aí, você tá rejeitando a comida do imperador. Peraí, você tá maluco? Tá todo mundo doido, todo mundo sonha em poder comer disso aí, agora você recebe essa comida de graça para você se esbaldar. Você quer comer chuchu? Rapaz, é que aí não come essas coisas aí não, rapaz. E você tá maluco? Você vai comer isso aí? A responsabilidade da saúde de vocês aqui é minha. No final de 3 anos vocês vão fazer prova. Vocês vão fazer prova de resistência, vão fazer prova física, vão fazer prova intelectual, responder pergunta. E aí vai pegar para mim, a hora que vocês ficarem todo pálido. Aí Daniel falou para ele: ô chefe, fala o seguinte, são 3 anos. Me dê 10 dias, em 10 dias comendo só essas coisas que a gente está pedindo. Na janta não precisa de preocupar muito com a gente com janta não, uma sopinha aí de legumes, aí já tá bom demais. Não dá nem muito trabalho para você. Se depois de 10 dias a gente estiver bem, aí você continua, ninguém precisa ficar sabendo disso não. É só entre nós. Ele disse: tá, olha, eu vou fazer a experiência 10 dias, mas se vocês ficarem mais fracos, pálidos, não der conta aí das atividades, corto e ainda mando contar para o imperador. Ele disse: combinado, então 10 dias. E durante 10 dias o chefe ali preparou aí a comidinha deles e eles comeram. Percebeu no final dos 10 dias que eles estavam muito bem. Estavam corados, estavam fortinhos, dando conta de corresponder às atividades que estava ali, toda aquela pressão e eles alegres. E assim os 3 anos se passaram. Nesse período muita coisa foi acontecendo, eles aprenderam muita coisa, aprenderam aí as línguas dos caldeus, mudaram o nome deles. Esse Ananias passou a ser, eles deram o nome babilônico para ele, o nome caldeu de Sadraque. O Misael eles passaram a chamar de Mesaque. O que chamava Azarias passou a chamar Abednego. E Daniel passou a ser chamado de Beltesazar. Mudaram o nome deles. E terminado então esse período de 3 anos, Nabucodonosor mandou chamar. E o rei falou com eles. E entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda matéria de sabedoria, de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, todos os astrólogos e todos os outros em todo o seu reino.
Vocês entenderam isso aqui? Está na Bíblia, ó. Daniel 1:20. 10 vezes mais inteligentes do que todos os outros do império de Nabucodonosor, da Babilônia. Olha, isso faz muito sentido. Porque o excesso de comida, a gente já sabe, embota a mente. Você pode comer até a comida certa, mas se você come muito, para onde vai a energia do seu corpo logo após a refeição? Aqui, ó. Vai vir tudo para cá para cuidar do metabolismo. Vai vir pro barrigão e o cabeção fica lá. Então, na verdade, o consumo de energia vem todo para cá e você fica desprovido de energia suficiente para a sua inteligência. Só que quando termina de fazer esse processo digestivo, que o seu estômago teve que dar conta daquela comida toda gordurosa, pesada, e com vinho, com cerveja e com não sei mais o que, já vem a outra refeição. E depois vem o jantar. E o jantar no palácio é uma refeição tão poderosa quanto o almoço. Aí vem mais comida e mais carne. O sono não é bom. A outra coisa, eles escolheram comer frutas, verduras, legumes. Esse tipo de alimento, além de ter uma digestão mais fácil, eles não trazem as toxinas do sofrimento do animal no momento da morte para virar comida. Todo animal, quando ele está sendo atacado para ser morto, para depois virar comida, ele luta com toda a força. Observe como é que é uma vaca, como é que é uma galinha, como é que é um porco, como eles sofrem, como eles se esperneiam, fazem tudo para sobreviver. E nós vivemos num ambiente absolutamente vibracional. Essas vibrações, elas estão ali naquela carne, mesmo cozida, elas estão ali. E nós vamos comer e vamos colocar para dentro essas vibrações. A vibração da morte está neste alimento, porque é uma morte com um sofrimento muito maior do que você colher uma fruta no pé, do que você colher uma folha de alface, do que você colher um grão de uma planta. E os grãos ainda tem uma coisa mais incrível. Quando você colhe os grãos é porque a planta já morreu. Não tem sofrimento, nem na planta. O arroz, você vai colher, é quando ele já está totalmente seco. O feijão é a mesma coisa. E todos os grãos são colhidos depois que a planta já morreu. Então ela vive naturalmente, morre naturalmente e você colhe os grãos. Então não tem sofrimento. E por não ter sofrimento, você não tem essa vibração. E sem essa vibração, o potencial de inteligência fica muito mais acessível. Todos aqueles jovens dos outros países eram inteligentes tanto quanto Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, sem dúvida nenhuma. Só que eles não conseguiam acessar. Porque o alimento não deixava, o excesso de alimento, o excesso de gordura, o excesso de açúcar, o excesso de álcool, não dava conta de fazer tudo isso e ainda sobrar energia para os estudos. Eles foram muito fortes na parte física, mas foram fracassados na parte intelectual. Mas não foi assim, uma diferença pequena não. Está aqui, ó, Daniel 1:20, 10 vezes mais. Então, minha gente, olha, se inteligência interessa para você, se interessa despertar, acessar essa inteligência que está aí dentro de você, todo mundo nasce inteligente. Aqui não estou falando nem da inteligência espiritual, não. Eu estou falando da inteligência normal, natural que todos nós temos. No cérebro, você pode acessar isso, utilizar isso muito melhor se você cuidar do que come. A comida tem um papel muito importante na sua capacidade de acessar a sua inteligência. A Voz da Madrugada diz hoje muito claro, inteligência não é o que você sabe, é a sua capacidade de aprender, e essa é ilimitada. Se você cuidar do que você come, cuidar da sua saúde,
cuidar do seu sono e buscar conhecimento, você vai achar, porque você vai ter mente brilhante para isso. Quem sabe você fica 10 vezes mais inteligente do que você é hoje. Não precisa de ficar mais inteligente do que ninguém, mas se você conseguir ficar 10 vezes mais inteligente do que você é hoje, ou 5 vezes mais, não sei, mas não custa nada experimentar. Bom, minha gente, era isso que eu queria comentar com vocês, contando história hoje. Eu espero ter contribuído para aqueles que perguntaram sobre a Voz da Madrugada. Se você ainda não recebe, clica no link, entra no grupo e passa a receber gratuitamente também. Espero você no próximo vídeo.